Lar Anália Franco, o mais antigo albergue para crianças e adolescentes aqui de Londrina, com quase 60 anos de tradição, pode encerrar as suas atividades. Atenção para essa informação, é isso mesmo. A prefeitura encerrou o contrato alegando irregularidades. Com isso, pelo menos 30 órfãos correm o risco de ficar sem abrigo já nos próximos dias. Deixa eu entender melhor essa história. Eu vou ao vivo com a Laís Cardoso com mais informações. Laís, conta para mim o porquê desse impasse, o porquê que a prefeitura resolveu romper esse contrato. Boa noite para você. Oi, Buganza, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Londrina. Pois é, para quem está em casa ter uma noção de como funciona esse trabalho, aqui no Lar Anália Franco tem dois tipos de serviço, né? Tem a educação infantil, que é para 180 crianças que vêm até aqui, estudam e voltam para casa, mas existem 23 crianças e adolescentes que permanecem aqui no lar. Por isso, eles dispõem aí de 36 funcionários que fazem esse atendimento no abrigo. E é justamente esse serviço de abrigo que o contrato está terminando, se encerrando aí com a prefeitura. A prefeitura alega que são problemas judiciais, Buganza. Então, por isso, eles teriam colocado aí o lar fora aí desse contrato novo. Mas nós estamos aqui com o advogado do Lar Anália Franco, o Gustavo Pessoa Fazolo, para trazer informações. Gustavo, em relação a essa alegação da prefeitura, esses processos, do que se trata? Vocês estão alegando que não estão mais válidos, que essas pessoas já foram afastadas? Boa noite. Traz informações para quem está em casa e está confuso sobre essa história. Bom, muito boa noite, né? Tratam-se de dois processos antigos, um que inclusive o Ministério Público pediu a desistência, um outro processo de 2012, que já tem quase 10 anos, que ele tratava de irregularidades com antigos coordenadores que foram afastados já naquela época. Então, são situações que não acontecem há mais de 10 anos aqui dentro da instituição e foi totalmente resolvido, né? Tudo que o Lar Anália Franco foi condenado a pagar 4 salários mínimos, fez o pagamento, então não teve mais problema desse processo. E existe um processo em andamento que tem base em denúncias falsas feitas por ex-funcionários que estavam descontentes, né, com o afastamento do acolhimento. Então elas fizeram uma série de denúncias falsas, mas acreditamos também que nesse processo não teria causado o problema que o edital trazia, pois eles não tratam especificamente de problemas envolvido ao artigo 5º do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no nosso entendimento, essa inabilitação foi equivocada, né? Então, por isso que nós já entramos com recurso administrativo, né, para voltar para esse certame público. E acreditamos que nós vamos ter êxito nesse recurso. Caso não tivermos, nós vamos judicialmente buscar a adequação a esse acolhimento, porque é um serviço essencial que o lar presta há muito tempo, vários anos já prestando esse serviço, e não seria o momento agora de abandonar esse serviço. As denúncias assim dessas ex-funcionárias tem a ver em relação a abuso contra essas crianças que estavam no abrigo, ou em relação a elas mesmas? Como é que funciona isso e essa avaliação aí da prefeitura? E pelo que você está falando, não tem relação diretamente com as crianças? Isso, porque assim, o processo corre em segredo de justiça, mas tratam-se de denúncias só boatos, né? Não são verídicas, né? Então, o processo já está em andamento, está em fase de sentença para a doutora Camila sentenciar. Eu acredito que não vai ter êxito esse processo, porque não foi comprovado nenhuma das irregularidades, nenhuma dos boatos que essas denunciantes fizeram, né? E o problema central aí da inabilitação é um desses dois processos. A gente não teve a motivação exatamente de por qual motivo, se foi o processo antigo, se foi o processo novo, mas na certidão mesmo que veio da Justiça, não existe nenhuma infração do Lar Anália Franco para o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso o nosso recurso.
Tá certo, obrigada pelas informações. Então é isso, Buganza. Durante o dia, né, as pessoas falaram muito sobre essa questão dos quartos e tudo mais, então não tem a ver com isso, tem a ver com esses processos. E como a gente ouviu aqui, o Lar Anália Franco vai recorrer e é claro que a gente vai continuar acompanhando aí toda essa história, né, até porque são 23 crianças que dependem desse serviço. Volto com você. Tá certo, Laís, e essa é a nossa preocupação, né, independente vai ter a versão das denúncias, a versão da defesa, é claro, do advogado do Lar Anália Franco, mas independente do que aconteceu, a nossa preocupação é onde essas crianças vão ficar, vão continuar no lar, né? Vão ter que sair dali. Laís, eu sei que você conversou com a com a Secretaria de Assistência Social aqui de Londrina, com mais informações e só confirma para mim a situação das crianças, como fica pelo menos nesse período agora. Pois é, Buganza, essa é a maior preocupação. A Secretaria de Assistência Social garantiu que essas crianças não ficarão sem abrigo. Até dia 28 de fevereiro ainda continua esse contrato e que outras entidades atenderiam aí essas crianças. Inclusive, nós ouvimos a Secretária de Assistência Social sobre esse tema, como que a Prefeitura, né, se coloca diante desse fato que está chamando a atenção aqui da cidade. E agora a gente ouve o que ela disse. O Lar Anália Franco, especificamente, não foi habilitado porque não respondeu às cláusulas do edital e recorreu. Agora nós temos um prazo para avaliar o que eles recorreu, aonde pode ser aceito ou não, e o processo corre normal. O que é importante colocar? É um serviço que nós temos um número de vagas no município, então nós temos 100 vagas, isso não muda, né? Então, como está no imaginário das pessoas, que esse serviço é de instituição AOB, não é. Então, de tempos em tempos, isso que está ocorrendo hoje ocorre. Então, para nós aqui, é algo normal. Instituição A ou B deixando de